Hoje é quinta-feira, é dia dos comentários de Roberto Cavalcante. Já estamos aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, amigo, companheiro. Nós agora, da último programa em diante, sendo preocupado com o tempo. Com o tempo, é verdade. Bom, eu queria começar esse nosso bate-papo dessa quinta-feira sobre... eu estava ouvindo uma emissora de rádio aqui recentemente e eu vi uma participação de um ouvinte que me chamou a atenção. Abriu 10 vagas de emprego na empresa dele e ele fez um apelo para que as pessoas se apresentassem. De repente, no outro dia, o mesmo ouvinte liga e diz que as 10 vagas ainda continuavam disponíveis. Mas como assim? Uma fila de desempregado, todos os dias a gente assiste por aí, atrás de emprego e não consegue emprego. Ele disse, não, é porque as pessoas se apresentaram realmente, acima da expectativa, inclusive, mas só que nenhuma tinha conhecimento mínimo das profissões que ele oferecia. E eram profissões simples, não eram profissões que agregam muita tecnologia e tal. Essa é uma preocupação geral do país, né? O país parece que está aí faltando a qualificação do Uma das grandes preocupações do momento em todo o Brasil é exatamente o direcionamento para o ensino profissionalizante. É uma necessidade extrema, existem vagas, a cada momento que surgem novas vagas, todas elas são necessariamente preenchidas por pessoas que têm determinadas habilitações e nem sempre em termos de curso superior. O trabalho desempenhado na Paraíba pela Federação das Indústrias do Estado é bastante significativo. SESI e SENAI trabalhando juntos para poder alavancar esta qualificação de mão de obra. Pois é, diga. Não, é que eu também vi um artigo, recebi um artigo, né, e foi escrito por Léo de Castro, sobre qualificação de mão de obra, e ele fala, ensino profissionalizante, precisamos andar mais rápido. Para que o público tenha ideia, eu quero fazer uma ressalva da extraordinária matéria feita pelo Léo de Castro, que é um dos diretores da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Ele relata nesse trabalho os percentuais e as demandas que o Estado do Espírito Santo tem no tocante a exatamente essa alocação de mão de obra qualitativa. Esse tema é um tema que está presente em todo o nosso país. E eu acho que nós devemos ter na Paraíba uma extrema consciência disso. Eu tenho um testemunho a dar pessoal, que quando eu terminei o curso científico, a época, era exatamente aquele ano em que você parte para optar pela sua carreira e fazer o exame vestibular, a minha época, existiam carreiras pré-definidas, na qual você, estudante, você era considerado até familiarmente como merecedor do título de curso superior, que era engenharia, direito, medicina, e aí outros que foram sendo gerados já como derivativo. O curso de arquitetura, por exemplo, não é um curso antigo, é um curso relativamente recente. O curso de economia não é um curso recente, mas também não é antigo. Os cursos de economia surgiram aproximadamente há uns 60 e poucos anos atrás. Quando eu fui chegar em casa de uma família tradicional de médicos para dizer que ia fazer o vestibular de economia, foi uma decepção em casa, no sentido de frustrar uma expectativa, que era ter um filho com um diploma de curso superior, quando na verdade o curso de economia estava surgindo. Eu tenho um caso também específico de família, que era um cunhado meu, casado com minha irmã, e que veio da Alemanha, aqui empregou-se no Recife, e o curso que ele trazia era um curso profissionalizante de agronomia, não era engenheiro agrônomo. E todas as vezes que ele se apresentava para buscar um emprego, ele tinha essa barreira do brasileiro só considerar válido um curso superior.
quando, na verdade, esses cursos profissionalizantes, as antigas escolas técnicas federais dos estados, eu era vizinho da Escola Técnica Federal de Pernambuco e via a qualidade dos alunos que saíam de lá, mas que quando chegavam no mercado de trabalho não tinha a mesma aceitação dos que saíam de um curso... Porque não tinha o diploma. De uma universidade. Puro preconceito, puro preconceito. Esse cunhado alemão era um grande técnico, mas na verdade ele não tinha o reconhecimento que merecia, que tinha lá na Alemanha. E o Léo de Castro refere-se exatamente a isso. A diferença que tem entre o comportamento do treinamento da força produtiva, da força da mão de obra da Alemanha versus a força produtiva do Brasil. O Léo de Castro fala de uma realidade de Espírito Santo. Agora, é claro, a gente foi também buscar a realidade nossa, local, que é inclusive para mostrar aos jovens que estão nos assistindo, aos pais desses jovens, né, a importância desse treinamento, dessa qualificação de mão de obra. A grande importância que nós temos foi colaborar, e aí me dirijo especificamente aos nossos telespectadores, que sejam avós, pais, jovens que estão em busca de uma colocação ou em busca de uma formação profissional, que foquem com mais precisão essas oportunidades que tem do ensino profissionalizante. Ao apresentar um currículo na minha época de jovem, se eu não abrisse o currículo dizendo que eu sabia datilografia, que nunca soube, meu currículo apresentava essa carência que era não ter. Hoje, a certificação de um curso de datilografia é totalmente desnecessária. Mesmo que você saiba usar o computador, ninguém pergunta se você sabe digitalizar. Você conta as teclas ou se você bate em tantos segundos, isso hoje pouco importa. A mesma coisa que a formação, na minha opinião, de uma língua, principalmente o inglês, que é uma língua internacional, até nas tratativas econômicas, técnicas, os manuais técnicos, você compra uma máquina na China, mas os manuais vêm em todas as línguas, mas as traduções não são precisas, porque em chinês o cara faz aqueles desenhozinhos das letras belíssimas e num desenho daqueles tem quase uma frase. Então os manuais se agigantariam se tivesse que descrever na tradução literal do chinês para o português ou do chinês para o inglês. Então vamos ver aqui os números da indústria paraibana para a gente ter uma ideia de como anda esse mercado e essa necessidade, essas demandas. Ao nível de qualificação, a demanda que a indústria paraibana tem para a qualificação com menos de 200 horas, quer dizer, cursos que demandam menos de 200 horas, são cursos iniciais, são 54.017 vagas. Com mais de 200 horas, que são para cursos continuados, são para 22.920 vagas. Técnicos, 14.663. Superior, 5.572. Isso é o seguinte, isso significa dizer que na Paraíba, até 2025, nós temos que treinar, capacitar mais de 97 mil pessoas para mão de obra qualificada, para atuar nesses setores. E vocês que estão nos assistindo, principalmente vocês jovens, vocês tenham certeza de que essa crise mundial que nós estamos abraçando, essa crise mundial que nós estamos sendo reflexos às vezes de guerras que não são nossas, mas essas crises, elas não têm abalado o crescimento permanente do Brasil. E você, jovem, pode ter certeza de que se você, na verdade, migrar tradicionalmente para essas formações profissionais tradicionais, você talvez não tenha a mesma oportunidade que você vai ter nos cursos profissionalizantes. Que os cursos profissionalizantes, eles são carências presentes. Você vai disputar quantas pessoas formam em arquitetura, quantas pessoas se formam em engenharia, muitas delas são bem-sucedidas, mas muitas delas, feito na minha época, eu já assisti, muitos colegas meus que formaram-se em economia, mas ficaram caixa de banco, ou ficaram funcionários públicos paralelos e tal. Hoje, cada vez mais está se caracterizando a necessidade de você fazer um curso profissionalizante, de você ter
um curso que é uma semi-especialização em alguma coisa. E dali você, no seu próprio emprego, você, através dos cursos de formações nas empresas privadas, nas entidades de classe das empresas privadas, você vai ter o seu aprimoramento futuro, com a certeza da absorção imediata da sua função. Verdade. Bom, a gente está falando aqui de dados do Mapa do Trabalho Industrial 2020-2025, que é um trabalho da Confederação Nacional da Indústria. A FIEP também fez esse recorte da Paraíba desses dados, né? E está aí no Observatório Nacional da Indústria. A gente vai fazer uma pausazinha rapidinho e volta com esse assunto, com esse tema que é importante, é palpitante, nos comentários do empresário Roberto Cavalcante. Também você vai ver, claro, informações sobre a política. MDB e PSDB devem confirmar uma coligação na disputa para presidente da República ainda hoje. Cidadania também pode compor essa federação. O ex-senador Tasso Gereissati seria vice de Simone Tebet. Mas essa aliança não tem nada a ver com as candidaturas ao governo do estado. A gente explica isso depois do intervalo. A gente volta em seguida.